Hoje o Comunhão Entrevista recebe uma cantora e uma das vozes mais marcantes da música cristã brasileira. Ela é pastora, ela é cantora e ela é escritora, Soraya Moraes. E um detalhe muito importante é que ela já levou mais de 4 Grammys Latino e hoje ela vai conversar com a gente sobre o lançamento de uma música, Som da Eternidade. Fica com a gente! Soraya, seja bem-vinda, é um prazer falar com você. Eu estava muito ansiosa para conversar com você e que bom que deu tudo certo. Prazer, Karina Garcia, o pessoal da Comunhão. É uma alegria sempre conversar com vocês. A revista, né, Comunhão, hoje canal no YouTube e várias plataformas tem divulgado o nosso ministério já desde o comecinho. E eu tenho muita gratidão no meu coração, porque esse veículo de comunicação tem levado, né, a palavra de Deus e divulgado também o ministério de tantos cantores. Soraya, agora para quem está te conhecendo agora, quem é a Soraya fora dos palcos, em casa? Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu tenho a minha família, né? Meu marido, Marco é músico, produtor e também médico. Já pastoreamos uma igreja hoje. Nós somos só um dos pastores auxiliares, né, da igreja que nós frequentamos, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui em Barueri, São Paulo. Tenho uma filha, a Raíssa, que tocou vários anos com a gente. Hoje ela só estuda e cuida lá da empresa dela, trabalha com marketing, e ela faz também muitas coisas para o nosso ministério também nessa área, né? Eu tenho um enteado, o Isaac, que mora no Rio Grande do Sul, e 2 netinhos do coração, que são filhos da minha enteada que faleceu, infelizmente, né, em decorrência de complicações do Covid em 2021. Bom, a Soraya também é empreendedora, né? Até separei aqui umas coisas para mostrar para você, Karina. Não sei se você conhece. Na pandemia, eu comecei a desenhar e trabalhar com joias, joias e semijoias, prata, ouro, banhado a ouro. Então, eu tenho a minha linha de joias, tem no Instagram aí uma loja online que a gente está trabalhando ainda, estruturando. E eu sou escritora também, para quem não sabe, né? Eu tenho 2 exemplares aqui, mas eu tenho 4 livros lançados, em 2 best-sellers, né? Eu Escolhi Sorrir, esse título aqui é uma bênção. E o Não Chores Mais, que é o nosso campeão, né, de vendas, que ele traz um testemunho muito forte de quando eu comecei meu ministério, eu estava enfrentando o luto da perda da minha mãe, entrei em depressão, passei um tempo muito difícil, não queria cantar, e foi justo o ano que Deus trouxe a cura e me levantou para lançar o meu primeiro CD. Eu também gosto de nadar, gosto muito de praia, do mar. Gosto de cozinhar, cozinho bem. Eu acredito que eu cozinho bem, modéstia à parte. Olha, você Ceia tocou, de Natal, por exemplo, você tocou num ceia ponto de muito Natal é interessante. tradicional. Porque além de falar sobre lançamento de músicas, além de falar sobre a carreira dos artistas, a gente também fala sobre livros. Então já tem 2 aí que eu posso aproveitar para a gente marcar outra entrevista. Isso. Com certeza, pode marcar. A gente está fazendo um relançamento de um dos livros e, né, tá no forno aí já há uns anos um livro novo, quem sabe 2026 vai sair, em nome de Jesus. Ai, que interessante ter toda a sua família envolvida no ministério, desde o comecinho, né, de alguma forma. Parabéns. Então a gente vai falar agora sobre a música, sobre a nova música. Estou muito curiosa para saber como é que foi, a composição, é de autoria sua? Como é que foi essa produção, né? Queria saber que você contasse um pouquinho pra gente. Olha, nós tivemos um tempo de um camp de composição. Então, pegamos aqui uma casa em São Paulo, no mês de julho.
e alugamos essa casa, né? A DMG organizou tudo junto com o Lincoln Baena, a minha assessora, a Simone Souza, e fizemos ali um tempo, convidamos alguns amigos, um tempo de oração, de busca, e eu tenho no meu tablet milhares de mensagens, porque eu prego também, né? Prego em congressos de mulheres, em cultos, já há muitos anos. E sempre tem algumas mensagens que tocam o nosso coração, né? E eu queria muito trazer para uma música uma mensagem sobre a música que tem no céu, né? Sobre a música celestial, porque a Bíblia fala em Isaías, fala em Apocalipse, que os anjos cantam dia e noite, Santo, 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 né? Santo é o Cordeiro. Então, é muito interessante porque essa melodia a gente só vai conhecer no dia que estivermos lá, né? Mas eu sempre ministro isso, mas enquanto a gente não sabe a melodia, a gente sabe a letra. E aí eu comecei a compartilhar isso, nós fizemos uma oração, tivemos um momento assim muito especial. Acabou que até a pessoa que foi contratada para fazer o buffet, a alimentação para a gente, trouxe um testemunho, aquilo trouxe um clima assim, né, muito forte da presença de Deus. Através de um dos meus louvores, ela viveu um testemunho muito forte. E aí eu comecei a orar. Quando eu comecei a orar, as palavras da minha oração o pastor Lucas, que estava no camp, começou a tocar e ele transformava em melodia. Aquilo que eu estava orando, ele transformava em melodia. Porque algo que me move muito é você saber que por mais que você toque bem, por mais que você faça lindas poesias, nunca vai se comparar ao louvor perfeito que Deus tem no céu. Mas em João está escrito que o Pai procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por mais imperfeito que seja o nosso louvor, Deus, ele sempre está procurando em nós o coração adorador, a disposição para louvar, para exaltar, porque enquanto a gente louva, a murmuração ela não habita, a reclamação, né? E e Deus habita no meio dos louvores. O salmista Davi escreveu isso. Deus habita no meio dos louvores. Então foi um momento assim muito forte, muito especial. Veio a presença de Deus de uma maneira linda. E nós começamos a orar ali e depois começamos a estruturar. Alguém gravou esse momento? Aí a gente estava o tempo todo filmando, pegamos ali o vídeo, vamos estruturar então agora esse louvor, né? E foi muito forte, foi muito lindo. A gente vai fazer até um comentário, vai lançar no meu canal do YouTube e você que está aí acompanhando, né? Depois você vai poder também ver, a gente tem cenas do dia que a gente fez a música, então foi muito especial. Essa música, então, é minha composição junto com o pastor Lucas e o Elias, que é do Renascer Praise, né? Tava essa turma, assim, muito abençoada lá no camp. E acabou se compondo essa e outras, né, que vão ser gravadas aí em breve, são lançadas aí em breve. E Saraia, depois de tantos anos de ministério, o que mais te emociona, que ainda te emociona, na verdade, na hora de adorar, assim, na hora de fazer adoração? Principalmente ver nas pessoas a entrega, as lágrimas, a presença de Deus. E principalmente quando eu tenho a oportunidade de fazer o apelo as pessoas vindo, né, à frente, confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é muito emocionante. Para mim, é um dos momentos mais perfeitos, do evento, do show, do culto que eu faço, quando eu tenho essa oportunidade, porque a palavra cantada, ela tem que trazer transformação, ela tem que trazer consolo, ela tem que trazer força, ela tem que trazer a presença de Deus. Porque senão aí é só música, né? Só música sem a unção, sem a presença de Deus. Nós temos aí de qualquer cantor. Eu acho que a grande diferença de um cantor evangélico é ele realmente ter esse desafio de sempre trazer
a presença de Deus para aquele momento, né, do louvor, da adoração. É isso que a gente vê, muitos cantores, tanto seculares como os gospels agora, que eles são mais interessados na batida, eh, em algo neurológico e não na letra da música, o que que aquela letra realmente vai edificar quem está ouvindo. Levando em conta tudo isso, o que que você acha mais ou menos do cenário gospel de hoje em relação a isso? Você acha que está deixando a desejar? Olha, não, eu respeito muito todos, porque só Deus sabe o que se passa na mente, no coração e na verdadeira intenção das pessoas, né? Você julgar assim a intenção de uma pessoa é muito injusto, porque só a pessoa sabe a história que ela viveu, a experiência que ela viveu, o testemunho que ela viveu. Eu apenas, como uma ministra de louvor, como bem uma professora, né, eu já dei aula de música para crianças, né, já formei corais, vários corais. Então, como uma pessoa, que tem, uma bagagem, o que eu gosto é de desafiar essa nova geração a buscar realmente aquilo, por exemplo, que está escrito em 1 Samuel, quando fala de Davi, fala que Davi, ele era uma pessoa de boa aparência, ele uma pessoa corajosa, ele tocava bem e o Espírito do Senhor era sobre ele. Então, essa era a grande diferença de Davi. Tinha vários arpistas na época para poder tocar para Saul, para acalmar, né, o espírito maligno que estava assolando Saul. Mas qual foi o diferencial de Davi? O Espírito do Senhor estava sobre ele. Então, a unção de Deus, ela faz toda a diferença. A unção de Deus, a presença de Deus, o testemunho cristão, é aquilo que vai te dar longevidade. Muitas vezes o talento, a voz bonita, a aparência boa, ela pode te dar uma certa, eh ela pode elevar, né, o seu nome, pode levar o seu nome para vários lugares, mas aquilo que vai te dar uma estabilidade, uma longevidade é principalmente o diferencial. Aquela música vai marcar aquela pessoa por causa de uma moda do momento, ou porque realmente aquela música trouxe a presença de Deus e moveu a fé daquela pessoa ao ponto dela viver um milagre, uma cura de um câncer, né, a conversão de uma família. Eu tenho testemunhos como esse, de pessoas que famílias inteiras foram tocadas, né, por causa, da presença de Deus, por causa da letra, daquela letra cristocêntrica, da letra bíblica, porque uma coisa que é muito perigosa, que eu gosto muito de orientar as pessoas, é que todo cantor, gospel, ministro de louvor, ele tem dentro de si o artista. E muitas vezes o artista, ele vai compor a própria poesia, aquilo que ele viveu, né, aquilo que ele sente. Mas, sempre confronte aquela poesia que você escreveu com o que está escrito na palavra de Deus. Muitas vezes, frases de efeito, textos bonitos, eles vêm de uma inspiração artística, de uma mente criativa, mas se você for confrontar, mas é aquilo que Deus acha, é aquilo que Deus escreveu, é aquilo que Deus tem para mim, muitas vezes não está, não tá de acordo com o que a Bíblia diz. Por exemplo, uma frase muito romântica que muitas pessoas falam: siga o seu coração é o que vai te orientar, pense com o coração, faça com o coração. Só que a Bíblia fala em muitos lugares, principalmente o profeta Jeremias, enganoso e terrivelmente corrupto é o coração do homem. Meu Deus. Então, Provérbios, Salomão fala: guarda o seu coração, porque dele, né, estão todas as decisões importantes da vida, todas as saídas da vida. Então, realmente, é uma coisa assim que eu gosto muito de salientar. Veja bem, avalie bem, se aquilo que você está cantando, aquilo que você está escrevendo, é de acordo com o que Deus está falando, porque realmente tem muitas coisas, que dizem por aí que não
Tá na palavra de Deus. Nossa, você já deu um spoiler da minha próxima pergunta, que seria qual conselho você daria para quem deseja servir através da música, né, através do Ministério da Música? E você eu acho que já deu uma pincelada aí, e uma boa pincelada. Esse conselho eu acho ele muito importante, acho que é o principal. O segundo que eu daria é qual a expectativa principal do teu coração? É que as pessoas conheçam a tua voz, que as pessoas conheçam o teu talento, porque eu sou abordada desde o meu primeiro sucesso, as pessoas me abordam, eu queria, ore por mim, porque eu quero ser igual você, eu quero cantar, eu quero ir na televisão, eu quero ir nos programas. Então, isso me preocupa. Você quer que as pessoas conheçam a tua voz, conheçam o teu talento, ou você quer que as pessoas conheçam Deus através do seu talento? Então, isso tem uma grande diferença. Se você quer viver de música e se satisfaz assim, então eu dou um conselho para você: vai cantar música popular brasileira, né? Você vai ganhar muito mais dinheiro, talvez você vai ter muito mais fama. E se você conseguir manter uma vida cristã, não tem problema nenhum para mim, eu não vejo problema nenhum, né? Avalia lá as coisas que você vai cantar, cante poesias, cante o amor, porque ministério é diferente. O ministério ele pode trazer um sucesso, ele pode trazer uma prosperidade, porque eu acredito que essa é a vontade de Deus diante de todo trabalho que você faz, seja qualquer trabalho que você faça, medicina, advogado, mídia, marketing, música, louvor. Deus, ele tem prosperidade para todos aqueles, né, que confiam nele. Hoje de manhã até, inclusive eu e meu marido, a gente meditou é, numa palavra que está lá em Deuteronômio, que fala para primeiro primeiro de tudo, honre o Senhor teu Deus, porque só Ele é capaz de te dar força para você adquirir riquezas. Então, isso é uma bênção de Deus, né? Mas o ministério é muito mais que isso. É realmente você ter aquele primeiro princípio de ter sede de pregar o evangelho através do seu dom, ganhar almas para Cristo, que as pessoas conheçam essa palavra, conheçam essa paz, conheçam a salvação através do seu dom. Realmente você querer primeiro servir o reino de Deus através do seu dom. E depois as outras coisas, né, como está lá em Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, nada vai faltar para você. Então, realmente avaliem isso. E um dos termômetros muito interessantes, que foi o que Deus me desafiou, foi que ele me disse, né, há 30 anos atrás: primeiro público que eu te dei é o público da tua igreja. É o público da tua comunidade. Você está servindo? Então, às vezes as pessoas chegam para mim e falam: eu quero gravar, eu quero ser um cantor. Aí eu pergunto: você participa do coral da tua igreja? Ah, não. Você participa do louvor da tua igreja? Não, não dá tempo. Então, esse é um termômetro muito importante, que eu acho, né? Se você já tem um palco, você já tem um público, você já tem um povo que precisa do teu talento e você não está disposto, então o meu grande conselho é esse. Se a tua comunidade, a tua igreja, seriam os primeiros a se inscrever no seu canal do YouTube, seriam os primeiros a te prestigiar, a ouvir você no Spotify, a ouvir você no Deezer, nas plataformas digitais, fica aí uma pergunta, né? Você tocou num ponto muito interessante, eh
A primeira coisa é o nosso relacionamento vertical com Deus, independente de você ter um ministério ou não. E muitas das vezes as pessoas esquecem disso, que você tem que nutrir, você tem que alimentar o seu relacionamento com Deus. Depois o relacionamento horizontal, que primeiro é com a sua família, depois com a sua comunidade local, com o público. As pessoas têm que aprender a saber diferenciar, porque não adianta você fazer sucesso nacionalmente, internacionalmente, mas esquecer o básico, porque é o básico, o relacionamento, a intimidade com Deus e buscar isso diariamente, mesmo quando a gente não tem vontade, porque nossa carne não é fácil, né. É verdade. E também é uma coisa assim que você desenvolve também, porque o amor ele tem que ser cultivado. Então, quando você ama uma pessoa, você quer falar todo dia com ela. Você não consegue ficar sem falar com ela, né? Eh, Poxa, quando tem uma discussão, um problema, por exemplo, com um familiar, um amigo que deixa de falar com você, não dá aquele vazio, aquele desespero? Então a gente tem que cultivar isso também com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a voz de Deus. Então, muitas vezes as pessoas têm buscado a vontade de Deus, ouvir Deus em curso, em congresso, em eventos. Não, em primeiro lugar, você tem que desenvolver ouvir Deus, o que que a palavra diz, o que a palavra diz a seu respeito, o que que a palavra diz sobre o céu, o que que a palavra diz sobre a eternidade, né? Esse louvor, por exemplo, Som da Eternidade, é uma das coisas que eu oro, é que realmente volte no coração das pessoas aquela expectativa pela eternidade, a expectativa pelo céu, a fascinação, né, de querer saber o que tem lá, de querer saber, como se preparar, né, de celebrar, como vai ser esse grande dia do arrebatamento ou, estar pronto, né, para a hora que o Senhor chamar, seja qual ela for. Então, as pessoas elas têm que nutrir isso dentro de si. Quando a gente nutre o nosso interior só com coisas do dia a dia, com coisas desse mundo, que não é pecado nem nada, mas a gente tem que ter o equilíbrio, né? Tem que buscar equilíbrio em tudo. E realmente é o que você falou, você pode ter sucesso, você vai ter o sucesso, você vai ser bem-sucedido, mas seu relacionamento, né, com a sua família, com a sua sociedade, como vai ser? Quem é você, né? Quem é você? Eu acho que as pessoas, elas, de perto, que realmente veem o seu verdadeiro testemunho, né? As pessoas que você se relaciona no dia a dia, elas veem o seu verdadeiro testemunho. É muito triste quando, às vezes, a gente ouve falarem sobre alguém. Ah, essa pessoa é uma bênção no palco, é uma bênção no altar. Nossa, mas ela mal cumprimenta, ela não fala um bom dia, ela é muito grossa, né, sem educação, não tem empatia nenhuma. Isso é muito triste. De que, não sei do que vale, né? Às vezes, para uma multidão, você é uma pessoa abençoada, mas quando chega realmente nos bastidores, você é uma pessoa egoísta, né? É uma pessoa que realmente não tem as características de Cristo, né? Uma pessoa preconceituosa, né? Infelizmente. Então, eu acho que a gente tem que realmente ter as características de Cristo. E o verdadeiro testemunho é aquele que você dá ao seu próximo. Eu vou fazer questão de citar aqui um pedacinho da música, porque eu achei muito legal. Se eu cantar todas as notas que eu sei, ainda assim haverá tanta imperfeição em mim, mas elas não me impedem de dizer aleluia, aleluia. Eu bem sei que em volta do teu trono existe um som, uma melodia que eu nunca ouvi, mas eu sei a palavra que o céu canta para ti, só para ti. Eh, o que que significa adorar a Deus nessa perspectiva da eternidade hoje? Você falou algo que é verdade, que a gente, e eu me incluo nessa, porque eu estava refletindo sobre isso há umas semanas,
poxa, faz tanto tempo que eu não penso na eternidade, que eu não sei. Além de não pensar, eu acho que você não esperar é mais grave, e eu me senti um pouco culpada em relação a isso, confesso. Então, como é que a gente mantém viva no nosso coração a vontade da eternidade, de estar na eternidade, não esquecer, porque esse é o foco. É, é verdade. Ai, que lindo. Glória a Deus, porque realmente é uma das coisas que eu orei para que realmente essa música desperte, que a nova geração possa conhecer o que é você louvar, o que é você se derramar na presença do Senhor, o que é você entrar na presença do Senhor e não querer sair, né? Ao ponto de muitas vezes a música tem que durar 5 minutos, mas você se derramar durante aquele louvor e entender que a presença do Senhor, ela não quer apenas criar um ambiente, né, emocional, mas ela quer realmente te envolver e te levar a um sentimento de você não querer sair daquele lugar. Como um dia os discípulos, né, falaram para Jesus: "Ah, eu quero fazer uma tenda aqui e ficar aqui, né, porque eu quero ficar perto, né, dessa glória". Uma das coisas muito importantes que eu acredito que faz com que você, eh, nutra, né, esse sentimento é realmente, você buscar a presença de Deus e ler a palavra. Porque muitas pessoas não leem mais a palavra, elas leem o salmo do dia, mas elas não estudam mais a palavra, não buscam querer saber qual que é o plano de Deus para a humanidade. Qual que é o plano de Deus para você? Qual que é o seu futuro? O seu futuro não é só casar, ter filhos, netos, uma casa, uma Porsche, um barco, não. O teu futuro, ele é sem fim. E o que é que você vai fazer na eternidade, né? Qual que é o plano de Deus? Então, isso, quando eu era pequena, nós tínhamos cultos com esse tema, nós tínhamos congressos com esses temas, né? Nós tínhamos pastores especialistas em estudar só esse tema. E hoje as pessoas elas não sabem qual é o plano de salvação. Então, uma das coisas que você nutre é estudar, é ler, ouvir, buscar, ter interesse, porque o apóstolo Paulo ele fala: "A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus". E a eternidade é uma questão de fé. Você tem que acreditar, você tem que crer, né, que Deus, ele realmente já preparou um lugar glorioso para cada um de nós, passarmos ali a eternidade. Enquanto esse dia não chega, você vai buscar essa presença em oração e é como fala a ponte, né? O céu se une à terra, o fogo se acendeu, vem, pode queimar. O teu altar sou eu, de dia e de noite, não param de adorar a glória que eles veem, os fazem se prostrar. Então eu quero ver essa glória que os anjos veem e fazem com que eles se prostrem diante de uma santidade tão gloriosa, eu também quero essa glória para mim, né? E essa glória está disponível, basta você buscar. Nós não estamos no fim dessa entrevista, mas eu gostaria de te parabenizar porque você tocou em outro ponto muito interessante, que é a falta de estudar a palavra. E eu queria, destacar muito a importância das músicas, né, cristãs, inclusive as suas, para pessoas que estão nesse momento de não estudar a palavra, não estão buscando mais um relacionamento íntimo com Deus, porque muitas das vezes as músicas é o primeiro passo, porque a gente se emociona sim, muitas das vezes a gente se emociona e aquela emoção passa, mas aquilo já dá uma abertura, uma vontade de você, buscar mais a Deus. Por isso que eu acho tão interessante a importância das músicas cristãs para as pessoas, tanto para as pessoas que já estão firmes na fé, como para as pessoas que estão mais afastadas, porque elas se lembram de onde elas vieram
E então eu queria te parabenizar e parabenizar todos os cantores, né, que Obrigada, têm glória a essa Deus. missão, porque a missão de vocês é muito importante mesmo. Quantas vezes eu já vi testemunhos de pessoas que falaram: "Nossa, eu estava afastada, mas eu ouvi aquela música e me deu uma vontade, foi onde eu senti a vontade de voltar para Deus", e esse é um ministério muito importante. Essa música, já é sucesso, né, eu dei uma olhada ali nos views do YouTube, já atingiu uma marca bem Amém. considerada de visualizações, isso quer dizer que as pessoas estão gostando bastante. Nesse novo tempo, se você pudesse definir, o seu ministério em uma frase, qual seria? Maturidade. Eu acredito que seria maturidade de entender o tempo certo das coisas, de entender a vontade de Deus plena, absoluta sobre a minha vida, de ter paciência, né, para poder viver a cada dia a bênção que Deus nos dá. É o maná de cada dia. Eu acho que nós estamos assim tão acelerados, né? As pessoas estão tão aceleradas que elas não aproveitam, não degustam o dia que o Senhor deu, a bênção daquele dia. Então, a maturidade, ela te traz isso, né? Ela tira um pouco a ansiedade, ela tira um pouco as grandes expectativas e ela faz com que você se contente, o contentamento, né? O apóstolo Paulo, ele fala várias vezes sobre isso. Na prisão, ele fala muito sobre isso, sei estar contente, né, com qualquer situação. Eu tenho contentamento em qualquer situação, na situação de aflição, na situação de pobreza, na situação de. Ele cita situações ali que muitas pessoas nunca vão passar por aquilo, né? E aí ele fala, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. A gente sempre gosta de decorar o versículo, né, mais famoso, esquece de ler o anterior, né? Então ele fala, tudo posso, é um tudo posso num sentido assim, muito mais profundo. Não é um tudo posso que a gente às vezes lê, pensa, nossa, então eu posso ter isso, posso ter aquilo. Não é nem tudo posso, o posso de possuir, mas é o posso de suportar. Eu posso suportar todas as coisas, porque eu tenho Deus que me fortalece, né? Então, a maturidade, ela é muito importante. E ela tem o tempo certo para chegar. Acredito que eu tô vivendo esse tempo, mas não significa que acabou, né? Eu ainda tenho vontade de realizar muitas coisas. E eu sei que Deus, né, no tempo certo, ele vai abrir as portas e a gente vai entrar por elas, em nome de Jesus. Isso que você falou é a paz que excede todo o entendimento humano, mesmo diante das batalhas que a gente passa no dia a dia, mesmo diante de tudo de ruim que acontece com a gente, né? Ter essa paz que só o Jesus, acho que só o Senhor pode trazer pra gente. Verdade, só ele pode dar uma situação boa financeira, não dá uma família, tantas coisas que as pessoas sonham hoje, isso não dá. Só Cristo pode te dar essa paz. E aquela paz, assim, quando tudo falta na sua volta, eu já vivi momentos assim, de realmente me sentir sozinha em situações. Nossa, só eu posso lidar com essa situação. Não posso contar com ninguém, só posso contar com o Senhor. E aquela paz me invadiu, me encheu, e passei por aquela situação difícil e aquela onda passou, né? E aí a gente vê, meu Deus do céu, quando tudo faltar, quando tudo tiver assim, desmoronando, a paz do Senhor é aquela que vai
te reestruturar, né? Por isso que a adoração para mim ela é muito importante, porque o louvor, nesse momento que você às vezes está passando um momento difícil, você não encontra palavras para orar, você não encontra palavras de para te dar assim um ânimo, né? Não, eu vou vencer, eu sou vencedor. Tem momentos na vida que frases como essa não saem da tua boca de jeito nenhum. Mas aí você põe um louvor e aí você começa a cantar, né? Se eu cantar todas as notas que eu sei, ainda assim haverá tanta imperfeição em mim, mas elas não me impedem de dizer aleluia. Não, aí você começa a adorar, entrar na presença do Senhor, né? E muitas vezes são canções que realmente estão dizendo aquilo que está no seu coração. é, e aí você encontra essa paz, você encontra esse contentamento, encontra essa força, simplesmente fortalece. Glória a Deus. Tem uma frase que me tocou bastante dessa música que diz: "O teu altar sou eu". Queria que você falasse um pouquinho, explicasse sobre essa frase. Eu achei muito forte, muito forte. E como é que ela redefine a nossa adoração no dia a dia? Olha, a gente sabe que no Antigo Testamento, né, os hebreus era a única nação monoteísta, né, que cria no Deus Todo-Poderoso. Outras nações tinham vários deuses e só os hebreus criam um único Deus, né, absoluto, soberano. Eles ofereciam sacrifícios a Deus. Quando Jesus veio, Jesus, ele foi o próprio sacrifício, ele não o Gólgota foi o altar, Jesus se ofereceu, né, pelos nossos pecados. Então, a partir dali, não não era mais necessário nenhum sacrifício. E aí, a partir de Jesus, a palavra de Deus fala que o meu louvor é fruto do meu amor, né? O meu louvor é o sacrifício de lábios que confessam o seu nome. Tem um verso da Bíblia que fala sobre isso. Então, a nossa adoração, nosso louvor, a nossa oferta, ela é um sacrifício. E o altar somos nós. Nós que estamos ali prontos para receber o fogo, né? O fogo do Senhor, a presença do Senhor. Aquele fogo vem, ele queima aquela oferta e ele recebe que toda vez que você possa ofertar a Deus, que suba realmente um cheiro suave ao Senhor, né? De você realmente se oferecer em santidade, em amor, em verdade, né? A Deus. Então hoje a gente tem que entender isso, que nós somos o altar em que Deus vai se manifestar, que Deus vai manifestar a sua presença, para que outras pessoas possam conhecer o amor de Deus, possam conhecer o plano de salvação, possam conhecer a verdade através da sua vida. Muitas vezes a pessoa ela não vai entrar numa igreja para ouvir uma pregação, mas ela vai ver a sua vida, ela vai ver o seu testemunho, ou ela vai ouvir o louvor, como você já citou, e as pessoas elas vão ouvir esse louvor e através dessa letra, dessa palavra, o Espírito Santo vai tocar no coração delas. E é isso que a gente tem que ter consciência hoje, né? Nós somos o altar. Glória a Deus. Amém. Soraya, muito obrigada. Eu queria que você deixasse um recado para quem está assistindo a gente e também divulgasse suas redes sociais para as pessoas te acompanharem. Bom, queridos, vocês que estão aí, né, ligados nesse canal abençoado. Quero, em primeiro lugar, agradecer a toda a equipe aí da comunhão. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Que este louvor, som da eternidade, venha tocar no teu coração, venha trazer verdadeiramente o desejo de adorar, de se aproximar da presença de Deus, venha trazer desejo de buscar essa presença gloriosa, venha trazer o desejo de você se preparar, né, para aquele grande dia, para
passar a eternidade com Cristo e que você realmente possa entender que tudo que você entregar nas mãos do Senhor, como diz o Salmo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará por você. Não tem nada que Deus não possa fazer por você, que você possa crer nisso. Por mais imperfeito que você seja, como eu falo na minha música, que eu posso oferecer a melhor música para o Senhor, nunca vai chegar aos pés da adoração que Ele tem no céu. Ele tem a adoração perfeita, com anjos perfeitos que não pecam. Eu sou falha, todos nós podemos falhar, mas qual que é a grande diferença? O arrependimento. Entrega para Ele, entrega a sua vida, entrega o seu coração, entrega os seus planos, porque quando você entrega tudo para o Senhor e você confia, você pode acreditar que Ele vai fazer muito mais além do que aquilo que você sonhou, planejou ou até pediu. Que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus abençoe seu ministério. Você que é músico, está assistindo essa entrevista, que Deus possa usar poderosamente aí a sua vida, seu dom, para te abençoar a tua família, mas principalmente para abençoar todas as pessoas que possam ser tocadas pela sua música, em nome de Jesus. Obrigado, viu, Karina? Deus abençoe. Muito obrigada, foi um prazer conversar com você. Aprendi muito mesmo. Que bênção, glória a Deus. E para quem ficou com a gente até aqui, muito obrigada, e pode nos acompanhar também nas nossas redes sociais, portalcomunhão.com.br e no Instagram, Oficial Comunhão. Muito obrigada, tchau.